Olá, amigos. Vamos continuar o bloco 17 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Agora na parte 2, né? Esse bloco que fala acerca das promessas de Cristo, das promessas de Jesus sobre o seu retorno e sobre o Consolador. Esse bloco abrange de João 14 a 17. Na parte 1, nós vimos João 14. E hoje nós vamos ver João 15 e uma parte de João 16. Tá bom? Vou retomar, como a gente finalizou no vídeo passado, em João 14, 27, só para nós lembrarmos de que lindas promessas Jesus tem deixado para a gente aqui nesses seus discursos, né, que antecederam a sua morte e ressurreição, que nós já comentamos. Nós estamos voltando a alguns discursos de Jesus que nos consolam, que nos enchem de esperança, né? E nesse caso de paz também. João 14, 27, nós finalizamos da seguinte forma no vídeo passado, né? Ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Ele fala de uma paz que ele dá, que é diferente da que o mundo dá. Como em Filipenses 4, a gente vai comentar mais à frente, uma paz que excede todo o entendimento. E dessa forma, vamos iniciar o capítulo 15, que traz mais ensinamentos, mais consolos que Jesus nos prepara para enfrentarmos esse mundo, como ele preparou os discípulos a enfrentarem, a aguardarem e suportarem a sua morte, na esperança da sua ressurreição, naquele contexto. Hoje nós aguardamos o seu retorno, né? Jesus fala assim, nos versos 15, 1 a 6, ele fala a parábola da videira. Verso 1 do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele sai falando que se vocês não estiverem ligados a mim, que sou a videira, vocês são os ramos, vocês não darão frutos. Nada vocês podem fazer sem mim. Leiam do verso 1 a 6, é uma parábola muito bonita, em que nós só temos vida em Cristo, a verdadeira videira. Assim como um peixinho só consegue viver dentro da água, não porque a água quer obrigar o peixe a viver lá dentro, mas ele só consegue viver lá dentro. Nós só temos vida em Cristo, tá bom? Por isso Jesus diz que ele é a vida, é a verdade, é a vida, é o caminho, a verdade, é a vida. E aí, nos versos 7, a gente vê, no verso 7, a gente vê Jesus reafirmando, né, que se tudo que nós pedirmos em seu nome, vamos receber. Mas ele fala assim no verso 7, ó, se permanecerdes em minhas palavras permanecerdes, então pedireis e vos será concedido. Ou seja, tem que permanecer em Cristo. É aquilo que a gente viu também em Jeremias 29, 13, né? Buscar de todo o coração. E que em Tiago 4, verso 3, fala também, vocês pedem e não recebem porque pedem errado, pedem para o seu vosso próprio prazer, não importando a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então, se pedirmos, em nome de Jesus, mas estando submissos ao Espírito Santo, estando alinhado com a sua palavra, o melhor será concedido até nós. É nesse contexto que Jesus nos explica que tudo nos será concedido se buscarmos e pedirmos, permanecermos ligados à videira. Dos versos 8 a 10, ele fala novamente agora reafirmando o amor. No versos 8 ele fala que o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. E quem são os discípulos de Cristo? No verso 9, assim como o meu Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Os discípulos de Cristo são aqueles que permanecem no seu amor, que guardam os seus mandamentos, como a gente vai ver aqui, e que amam uns aos outros. Ele vai reafirmar isso nos versos seguintes, né? Ele veio nos mostrar, dos versos 8 a 10, agora que a gente vai ver, sobre a ideia dos mandamentos. Ó. Verso 10, ó. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como a gente viu no vídeo passado. Aquele que me ama é que guarda meus mandamentos. Então Jesus veio mostrar que a lei de Deus é perfeita. E veio mostrar que é possível sim nós buscarmos estar tentando cumpri-la. Ele provou, ele cumpriu a lei sem pecar, até sua morte. Ele veio para nos mostrar que isso é possível e que a lei é perfeita. Contrariando o argumento do inimigo, que fez uma rebelião lá nos céus, como a gente vai discutir isso em Apocalipse. E dos versos 11, 12 e 17, ele vai dar um novo mandamento, que na verdade ele já tinha dado, né, já tinha comentado isso em João mesmo, capítulo 13, verso 34, e que na verdade não é um novo mandamento, mas enfim, o amor, que é a base de toda a lei. Ele fala, ele reafirma no amor esse novo mandamento, ele reafirma no verso aqui, e o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no verso 17 ele reafirma, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros.
assim como ele já havia falado, né, já comentamos aqui, que ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como os 2 maiores mandamentos, que na verdade é um resumo da primeira tábua dos 4 primeiros mandamentos, de Êxodo 20, que é a relação entre nós e Deus, a relação vertical, e o amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos, de Êxodo 20, é a relação horizontal entre nós e nossos irmãos, né? Estou falando de Êxodo 20, mas existem também as derivações, a forma como o catecismo traz esses mandamentos, mas em relação a Êxodo 20, é dessa forma que Jesus resume, tá certo? Não vou entrar nessa discussão de como o catecismo organizou os 10 mandamentos. Quem tiver interesse pode falar no privado comigo, a gente vai discutir isso quando chegar a discutir o livro de Êxodo e sobre a lei de Deus, de fato, tá bom? Então ele reafirma isso pra gente. E a base dessa lei é o amor, né? Os versos 13 a 15, ele fala que não existe amor maior do que este, aquele que dá a própria vida pelo irmão. Foi o que ele fez, ele deu a vida por nós, ele provou o maior amor que existe. A gente fala que não nos chama mais de servos, nos chama de amigos, porque ele se deu a conhecer. Ele fez que fosse conhecido de nós. Mas Jesus não é só um amigo, ele não é só aquele cara lá de cima. Ele é mais do que um amigo, ele é nosso amigo, porque ele se fez conhecer até nós a sua intimidade, mas ele é nosso Salvador, ele é parte da Deus, a segunda pessoa da Trindade, então a gente está muito acima disso. Então não confundamos, ele é nosso amigo, mas não somente isso. Um pai e uma mãe podem ser amigos de um filho, mas não são só amigos, existe uma autoridade, existe um respeito acima disso, né? Nos versos 18 a 21, ele fica falando, né, advertendo que sofrerão muitas perseguições, né? E antes disso, no verso 16, ele ainda fala assim: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu que vos escolhi. Ou seja, essa predestinação que muitos discutem, que Deus criou alguns para ser predestinados à salvação e à perdição, na verdade, se a gente vê como é que a tradição até anterior à discussão calvinista e arminiana, o entendimento é que Deus predestinou a todos, mas predestinou a salvação. Criou que todos fossem salvos. Assim como 2 Pedro 3 fala que Jesus não voltou ainda porque ele espera que todos se arrependam. Como João 3, né, João 3,16 fala que, João 3,15 fala que ele veio dar vida para todo aquele que nele crê não pereça. Então ele quer que todo aquele que crê não pereça. Ele quer que todos se arrependam. E ele predestinou todos a salvação, todos a santidade, como a gente vê também Paulo ensinando. Mas cabe a nossa decisão pessoal de aceitar essa graça ou não. Também não vou entrar em detalhes e discussões sobre isso, mas eu creio nesse sentido, e assim que a gente vê na maior parte da tradição cristã e na própria palavra de Deus. Mas eu posso discutir isso no individual para quem tiver interesse, tá bom? E aí dos versos 18 a 21, ele fala das perseguições, né? Que esse mundo vos odeia. Sabei que antes de vós odiou a mim. Ou seja, se ele perseguir a mim, que sou o Senhor, que sou o servo, ainda mais vão perseguir vocês. Porque o Senhor é maior que o servo. Então tem um pensamento que eu acho bem interessante. Nós buscamos ser prestigiados, ser honrados e reconhecidos nesse mundo aqui, o mundo que matou o nosso Salvador. Isso é um questionamento interessante a gente fazer, né? Como a gente buscar fama, sucesso, reconhecimento em um mundo desse, que foi um mundo que matou o nosso Salvador? Na verdade, se nós formos cristãos de verdade, vai vir muita perseguição. E Jesus deixou isso avisado, tá bom? Olha esse contexto, essa hipocrisia, né? Essa coerência na modo de dizer o que é que crê e o que ver, né? Jesus deixou isso avisado, né? Dos versos 22 a 25, ele fala que se ele não tivesse vindo, tudo bem, você não seguir, né? Se a palavra de Deus não fosse dada, tudo bem você não seguir, mas a lei veio. A lei serve para nós reconhecermos o nosso pecado, é um espelho. Jesus veio e ensinou, então ele trouxe os ensinamentos. Como ele veio, enquanto ele não tinha vindo, enquanto a palavra não tinha sido revelada, tudo bem. Assim como em Atos fala que o período da ignorância é desconsiderado. Mas agora que ele veio, não tem como mais desculpa, né? Por isso que todos vão ter que vão conhecer a palavra de Deus, vão conhecer a Jesus e o Evangelho, para daí tomar a sua decisão, então Jesus volta. E aí nos versos 26 e 27, fala novamente do Espírito Santo, do consolo do Espírito Santo. No verso 26 vai falar assim: quando, porém, vier o advogado, nessa tradução aqui, que eu enviarei, né, o Consolador, para vós, da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Verso 27, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. E assim a gente finaliza o capítulo 15 e já vai começar o 16. Vamos ver até o verso 15 do capítulo 16.
Ele segue em João 16, prevenindo os discípulos, João 16, 1 a 4, das perseguições, que eles iam ser expulsos das sinagogas, iam ser perseguidos, e que ele está os prevenindo sobre isso, que isso vai acontecer. As dificuldades vão continuar, mas ele vai estar com eles até o final, né? E aí, no verso 5 a 11, ele fala novamente do Espírito Santo, que ele virá e vai convencer a todos, ele até fala aqui convencer do pecado, convencer da justiça e do juízo. Jesus fala do juízo, que ao conhecerem e verem o pecado, tem que ser tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai ali incomodar para que nós busquemos o arrependimento, porque ele vai trazer a justiça a esse mundo, vai trazer o juízo, que será em definitivo na volta de Cristo, né? Ele reafirma isso para a gente, né? E aí, no verso 12, Jesus fala assim: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Assim como Deuteronômio 27, 27 fala que nem tudo nos foi revelado. Aquilo que foi Deuteronômio 29, 29 fala que aquilo que foi revelado nos pertence. E o que não foi revelado pertence a Deus. Nem todos os detalhes, todas as verdades derivadas desse núcleo essencial de fé que está presente na palavra nos pertencem. Muita coisa a gente já vai entender na glorificação. Jesus fala, né? Eu vos falo em outras passagens de coisas dessa realidade que vocês não compreendem. Imagine se eu falasse de coisas superiores, né? O que realmente acontece após a morte, todos os detalhes. A gente cristãos brigando entre denominações diferentes, o que realmente acontece, se você fica em sono profundo, inconsciente até a volta de Jesus, se vai direto para o céu, com o estado intermediário, ou para o purgatório, enfim, tudo isso dentro da sua fé. Respeitemos uns aos outros dessa forma, de entender como vai acontecer isso, tá bom? Não vamos brigar por conta disso. Saibamos que só existe salvação em vida, que estamos na fase de santificação após ser justificados na cruz em Cristo. Estamos nos santificando, aguardando, podemos morrer, como podemos ver a volta de Cristo. E aí, com a volta de Cristo, haverá a ressurreição dos mortos. O corpo também será ressuscitado. Então só há salvação em vida. Isso é uma verdade essencial na palavra de Deus. E essa verdade pode nos unir. E respeitemos as formas de entendimentos de outros irmãos sem causar discussão. Sabe? Devemos dialogar sobre essas verdades maravilhosas e não pegar briga por conta disso. O próprio Jesus se preocupou em dar detalhes específicos sobre isso. Se preocupou em dizer que só há salvação em vida. E aqui é hoje, a decisão é agora, certo? E Jesus fala: eu ainda tenho muitas verdades, mas não vou dizer porque a mente de vocês é limitada. Vocês não compreendem nem quem é Deus, nem quem é a Trindade, muito mais o que vai acontecer realmente após a morte, todos os detalhes. Nossa mente é limitada, como Chesterton falou. O excesso de razão leva à loucura. Não tem como a gente racionalizar tudo. É uma verdade muito superior à nossa mente limitada, né? E para finalizar, os versos 13 a 15, vamos reafirmar a Trindade. Versos 13 a 15, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. O verso 15. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reafirmando a Trindade. Esse mistério maravilhoso que a nossa mente não compreende, mas tão reafirmado aqui na palavra de Deus. Então peçamos esse Espírito Santo, peçamos esse Consolador que está conosco enquanto Jesus não retorna, para que nós possamos nos alimentar de esperança, de consolo, relembrar dos ensinos de Cristo, saber viver, pôr em prática essa lei de Deus que se resume no amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a si mesmo, mas não qualquer amor, o amor baseado nos princípios da palavra, na justiça, lembrando das nossas responsabilidades como cristão, como cidadão, como pai, como filho, como marido, enfim, como profissional. É assim que nós temos que viver, pedindo esse Espírito Santo. Não sabemos orar por nossa conta, pedindo que o Espírito Santo nos ensine a orar, clamemos a Ele. E sendo guiados pelo Espírito Santo, com esse coração pobre, que se inclina à ação do Espírito Santo, tudo que nós pedirmos, Deus providenciará o nosso melhor para a nossa salvação. Era isso, pessoal, por hoje. A gente vai finalizar esse bloco no próximo vídeo, a parte 3. Pergunte sempre aquelas duas perguntinhas. O que é que eu tenho aprendido com essa palavra? E o que é que eu posso pôr em prática na minha vida? Sempre lembre disso. E sempre olhe as descrições dos vídeos. Deus abençoe a família de vocês, a cada casa. Um abraço, pessoal.